Pensa só, dedicar a vida inteira para traduzir um único livro. E se essa missão, além de mudar o mundo, custasse a sua própria vida? Pois essa é a história de William Tyndale, uma história de obsessão, fé e um desafio que abalou impérios. Eu desafio o Papa e todas as suas leis. Olha, isso aqui não é só uma frase de efeito, não. É, na prática, uma declaração de guerra. Com essas palavras, o estudioso e sacerdote William Tyndale se colocou na mira das instituições mais poderosas da época, a Igreja e o Estado. A pergunta é, o que leva alguém a um desafio tão perigoso? Para a gente entender de onde veio toda essa audácia, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A jornada de Tyndale não começa como a de um rebelde. Pelo contrário, começa com um acadêmico brilhante, mas que estava, assim, muito frustrado com a ignorância que ele via ao seu redor. Então, o Tyndale estudou nas melhores universidades, Oxford, Cambridge. Ele era um mestre em línguas, um verdadeiro especialista, apaixonado pelas escrituras. E aí ele foi trabalhar como tutor para uma família. E claro, nos jantares sempre apareciam os clérigos importantes. E o Tyndale, ele não se segurava. Usava todo o conhecimento bíblico que tinha para basicamente desmontar os argumentos deles. Dá para imaginar que isso não pegou muito bem, né? Começou a gerar um climão, um baita ressentimento. A virada de chave mesmo aconteceu numa dessas discussões bem acalorada. Um teólogo, sem saída, acuado pelos argumentos bíblicos do Tyndale, soltou uma que era, assim, impensável. Ele disse: estaríamos melhor sem as leis de Deus do que sem as do Papa. Para Tyndale, isso foi a gota d'água. Não era só um erro, era blasfêmia pura. Foi ali que ele viu o tamanho da corrupção da Igreja e fez a promessa que ia definir o resto da vida dele. E a resposta dele foi um voto muito usado. Ele prometeu que se Deus o mantivesse vivo, em poucos anos ele faria com que um menino do campo, um garoto que trabalha no arado, soubesse mais da Bíblia do que aquele clero todo metido a estudado. Pensa na radicalidade disso. A ideia era tirar a Bíblia das mãos da elite e entregar na mão do povo, na língua que eles entendiam. Era perigoso, era revolucionário. Bom, para cumprir essa promessa, não tinha outro jeito. Tyndale teve que virar um fugitivo. Ele sacou que na Inglaterra não ia dar para fazer esse trabalho. Então ele partiu para uma missão super perigosa pela Europa. Essa jornada para o exílio foi por pura necessidade. Ele foi de Gloucestershire para Londres, tentou arranjar um apoio, bateu na porta do bispo, mas nada. Foi rejeitado. Ficou óbvio, para traduzir a palavra de Deus, ele ia ter que sair da Inglaterra. E foi o que ele fez. Foi para a Alemanha, depois Antuérpia, vivendo escondido, totalmente focado na tradução. O que movia o Tyndale era uma ideia muito simples, mas muito poderosa. Para ele, a raiz de toda a corrupção e tirania da Igreja era uma coisa só. As Escrituras estavam escondidas do povo. Ele tinha certeza de que se a luz da Bíblia chegasse direto nas pessoas, sem intermediários, toda aquela escuridão onde o clero se escondia para fazer o que queria, simplesmente ia desaparecer. E aí, em 1525, ele conseguiu. Pela primeiríssima vez na história, o Novo Testamento foi impresso em inglês, usando uma prensa mecânica. Foi uma conquista gigantesca, mas claro, aos olhos da Igreja e do rei, era um crime dos piores. A reação, como era de se esperar, foi imediata e furiosa. A elite, a galera que mandava, não enxergou a tradução como um ato de fé. Para eles, era rebelião pura. E assim começou uma guerra declarada contra o livro de Tyndale. A briga era feia. De um lado, o clero gritando que era heresia, que o livro ia causar rebelião. Do outro, Tyndale só dizia que estava oferecendo a palavra de Deus, pura e simples. Mas o buraco era mais embaixo. As escolhas de tradução do Tyndale batiam direto no poder da Igreja. Por exemplo, ele trocou igreja por congregação, sacerdote por ancião. Pequenas mudanças que nada. Isso sugeria que toda aquela hierarquia da Igreja Católica talvez não estivesse na Bíblia. Era uma ameaça direta à existência deles. Tentando acabar com a tradução de vez, o bispo de Londres teve uma ideia que, na cabeça dele, era genial. Ah, não dá para parar de imprimir? Então a gente compra todos os livros e queima tudo. Mal sabia ele que é aqui que a história ganha um toque de ironia, assim, espetacular. O plano do bispo deu muito, mas muito errado. Sabe o que aconteceu? Um amigo do Tyndale foi lá e se ofereceu para comprar os livros para o bispo. O bispo, todo feliz, deu uma bolada na mão do cara.
E o dinheiro foi direto para o bolso do Tyndall. Com a grana, ele pagou as dívidas que tinha e ainda financiou uma segunda edição melhorada. Ou seja, o maior inimigo da tradução acabou virando, sem querer, o maior patrocinador da causa. É ou não é irônico? Enquanto essa guerra de livros e ideias rolava, um plano bem mais sombrio, bem mais pessoal, estava sendo colocado em prática. Os inimigos do Tyndall entenderam uma coisa. Para parar o livro, eles precisavam parar o homem. Lá na Antuérpia, onde ele estava vivendo escondido, Tyndall fez amizade com um inglês chamado Henry Phillips. O cara era charmoso, parecia ser gente boa, educado, se passava por um grande admirador. Mas, na verdade, era tudo fachada. Ele era um agente enviado com uma única missão: ganhar a confiança do Tyndall para poder traí-la. E o Tyndall, que era descrito como um homem simples, que não via a maldade nas pessoas, confiou totalmente nele. Abriu as portas da sua casa, compartilhou seus planos, confiou de verdade. Até que um dia o Phillips o convidou para sair. E quando eles passaram por um beco bem estreito, Phillips fez um sinal para os guardas que estavam escondidos, apontando para a cabeça do Tyndall. Foi uma traição fria, calculada. Ali mesmo, Tyndall foi preso e levado para o castelo de Vilvoorde. Então, preso, esperando uma morte que era praticamente certa, a missão do Tyndall parecia ter chegado ao fim. Ali, no escuro de uma masmorra, mas o espírito dele e, principalmente, a influência do seu trabalho estavam muito, mas muito longe de acabar. Pensa só, ele ficou preso por mais de 1 ano, mais de 500 dias. E mesmo ali, a conduta dele era tão impressionante que ele acabou convertendo o próprio carcereiro e a família do cara. Ele também se recusou a ter um advogado. Disse que ia se defender sozinho, usando apenas as escrituras como sua defesa. Em 1536, chegou o dia. Ele foi levado para a estaca e, antes de ser estrangulado e depois queimado, ele fez uma última oração, em voz alta. E não era um pedido de vingança, nem um pedido para salvar a própria pele. A oração dele era para que a sua missão, finalmente, se completasse. E o mais incrível de tudo, a oração foi atendida. Pouquíssimos anos depois da morte dele, o próprio rei, Henrique VIII, autorizou a publicação de uma Bíblia em inglês. E essa Bíblia era, em grande parte, o trabalho do homem que ele tinha ajudado a condenar, William Tyndall. No fim, Tyndall perdeu a vida, mas a sua palavra, sua tradução, se tornou a base de quase todas as Bíblias em inglês que vieram depois, moldando não só a fé, mas a própria língua de milhões e milhões de pessoas.